O método Publicase é uma técnica muito eficaz para escrever artigos científicos e outros textos, por exemplo, propostas de financiamento, capítulos de livros, teses. Desenvolvido por nosso grupo na Publicase, o método é baseado em três ideias principais: microprodutividade, contando histórias, storytelling, e perguntas de ação. Vamos ver o que cada uma dessas ideias significa e como elas se relacionam com o seu artigo científico. Microprodutividade é essa ideia de que é mais fácil e mais eficaz realizar uma série de pequenas tarefas do que tentar lidar com um projeto grande e complexo de uma só vez. Esse conceito pode ser aplicado em muitas situações diferentes, incluindo a organização de um guarda-roupas bagunçado, como mostrado aqui. Em vez de tentar organizar todo o guarda-roupa de uma só vez, ou de pensar na tarefa da sua arrumação como um todo, você pode começar a pensar nesta grande tarefa por etapas, como, por exemplo, organizar a gaveta das meias, ou organizar o varal das camisas, e assim por diante. Na escrita do seu artigo, nós iremos aplicar os princípios da microprodutividade para construir o seu artigo científico, dividindo as principais seções do artigo em fragmentos menores, as microseções, que são mais fáceis de escrever se comparado à escrita da seção como um todo. O ato de contar histórias é uma forma antiga e valiosa de expressão humana. Nossos cérebros são programados para pensar em histórias. É assim que a gente entende o mundo. Contar histórias de forma eficaz envolve a apresentação de uma narrativa, ao invés de simplesmente listar fatos. Isso torna sua mensagem mais clara e fácil de entender. O contar histórias pode ser usado em uma variedade de contextos, incluindo literatura, cinema, teatro e comunicação científica. Então, vamos ao cinema para podermos entender melhor como esta ideia de contar histórias será usada no método Publicase. Pegue a sua pipoca. A jovem Dorothy Gale e seu cãozinho Totó vivem em uma fazenda no estado de Kansas, nos Estados Unidos. Tudo vai muito bem, mas um dia acontece um tornado muito forte que transporta a Dorothy e seu cãozinho para a terra de Oz. Eles se juntam a três amigos e juntos eles precisam convencer Oz a deixar que eles voltem para casa. Qual é o nome do filme? Em alguns países de língua portuguesa, que não o Brasil, o título deste filme foi traduzido como O Feiticeiro de Oz. Marty McFly é um jovem estudante de 17 anos que mora em uma cidade pacata. Mas um dia ele é acidentalmente transportado ao passado em uma viagem no tempo através de um carro que, na verdade, é uma máquina do tempo de um cientista excêntrico. Ele então fica preso no passado até que finalmente consegue retornar ao presente. Qual o nome do filme? Em alguns países de língua portuguesa que não o Brasil, o título deste filme foi traduzido como O Retorno ao Futuro. Essas duas curtas sinopses de filmes seguem o mesmo padrão, que pode ser dividido em três partes: contexto, conflito e resolução. Isso é conhecido como estrutura de três atos, uma estrutura narrativa comum usada em literatura, filmes, televisão. Contexto é o primeiro ato da história e estabelece o contexto para a história. O conflito ocorre quando algo modifica a narrativa e uma tensão é criada. Note a palavra mais no início do conflito, como se fosse algo do tipo: well, ia tudo muito bem até que... A resolução é o terceiro ato da história e é onde o conflito pode ser resolvido. Note a palavra então, como se dissesse: não se preocupe, porque nós iremos resolver este conflito. Nesse ponto, você deve estar se perguntando: ok, mas o que isso tem a ver com o meu artigo científico? Olha, nesse workshop eu vou lhe mostrar que a estrutura da introdução do seu artigo científico segue exatamente essa mesma estrutura de três atos. As perguntas de ação são perguntas usadas para elicitar uma resposta ou
uma ação. Elas podem ser usadas em vários contextos, em entrevistas, pesquisas ou em contextos educacionais. Para o seu artigo científico, nós vamos trabalhar com estas 12 perguntas de ação. Estas 12 perguntas de ação têm dois objetivos principais. Primeiro, elas vão te ajudar a superar a procrastinação, fornecendo uma abordagem objetiva e direta para que você possa começar o seu artigo. Ao responder essas perguntas, você começará a plantar as ideias que formarão a base do seu artigo científico. O segundo objetivo é que essas perguntas te ajudarão a criar um esboço para o seu artigo. E um esboço é uma ferramenta importante que vai te ajudar a organizar seus pensamentos e desenvolver uma estrutura clara para a história que você vai contar no seu artigo. Ao responder essas 12 perguntas, você estará muito bem encaminhado para criar um artigo científico de sucesso. Pronto, agora você já conhece os fundamentos do método Publicase. Esse método já foi aprovado por muitos investigadores trabalhando em diferentes instituições em várias partes do mundo. Agora é a sua vez de testar o método Publicase. No vídeo a seguir, nós vamos trabalhar com as perguntas de ação para que você possa construir o esboço do artigo científico que você vai escrever neste workshop. Vamos lá?